O Dr. Guilherme vai nos falar quais as conclusões da reunião de consenso sobre terapia hormonal e câncer de mama. Boa tarde a todos. Obrigado aos amigos da PUC pelo convite, especialmente ao Felipe Zerves e ao Antônio Frasson. E eu vou falar brevemente com vocês sobre um consenso que foi feito ano passado entre a Sociedade Brasileira de Mastologia, a qual eu faço parte, e a Sociedade Brasileira de Climatério. Quando se falou num consenso sobre terapia hormonal e câncer de mama, a gente imaginou que não ia ter nenhum jeito um acordo. Eu fui já bastante reticente para essa reunião e quando eu cheguei lá eu vi que a gente estava em minoria, eles tinham quase 3 vezes mais pessoas. Eu falei, a gente ainda vai perder se isso daqui acabar em briga, mas foi muito bom, foi muito tranquilo e a gente chegou em pontos que foram um acordo muito fácil. Assim, a gente seguiu bastante a literatura médica e procurou se ater só o que existe dado científico e qual era o nível desse dado. Então, a primeira questão era quais os efeitos, que me coube, na verdade, era quais os efeitos da terapêutica hormonal da pós-menopausa em portadoras de câncer de mama ou mulheres de alto risco. Não existem tantos trabalhos com mulheres de alto risco e terapia hormonal, com mulheres com lesões precursoras de câncer de mama, tais como atipia ou CDIS e terapia hormonal. Então, preferiu-se considerar essas mulheres todas no mesmo grupo, no mesmo panorama. Em relação à terapia hormonal em mulheres com câncer de mama, a literatura tem inúmeros relatos bastante conflitantes, alguns favoráveis, outros desfavoráveis, mas todos com nível de evidência muito baixo. Séries de casos, alguns estudos em animais. E os únicos estudos clínicos prospectivos randomizados são 2 estudos suecos. O estudo Habits, que planejou randomizar 1.300 sobreviventes de câncer de mama para sintomáticos não hormonais e terapia hormonal, que era livre, mas a maior parte dos estudos usou essa combinação com norepinefrina. E o estudo de Estocolmo, que também procurou randomizar o mesmo número de pacientes, só que a terapia hormonal era estrógeno mais acetato de medroxiprogesterona. Esses 2 estudos estavam em fase de randomização de pacientes ainda quando surgiu esse evento aqui. No 4º para o 5º ano do WHI, você teve uma dissociação da curva que usava estrógeno mais progesterona, mostrando um aumento do risco de câncer de mama. A gente já sabia que TH tinha alguns efeitos colaterais e ninguém muito se preocupava com isso. Quando saiu que aumentava o risco de câncer de mama, teve um cataclisma global, diminuíram-se quase pela metade as prescrições de TH nos Estados Unidos e nos países europeus, tiveram falência de grandes laboratórios e, obviamente, isso afetou os trabalhos. As pacientes não queriam mais ser randomizadas porque, afinal de contas, a lenda era que a TH causava câncer até em quem não tinha, ninguém se preocupou em ver que o aumento era muito pequeno e criou-se essa máxima. Então, as pacientes não queriam mais ser randomizadas. Um grupo independente avaliou os dados que tinham até então e decidiram interromper os estudos. Os estudos foram interrompidos, o estudo Habits, com mais ou menos 440 mulheres, com segmento médio de 4 anos. Eram grupos mais ou menos semelhantes. Um dado interessante é que tinha bastante caso de axila positiva. E nesta fase, você tinha que o grupo que estava tomando terapia hormonal nesse estudo tinha bastante mais eventos relacionados ao câncer, tais como recidiva local, recidiva na mama contralateral, metástase e morte relacionada ao câncer. E isso foi bastante ruim em relação ao câncer de mama. Todos os subgrupos de pacientes também tiveram uma piora e qualquer tipo de administração, estrógeno sozinho, estrógeno combinado, estrógeno sequencial, todos esses pacientes aparentemente tinham uma piora. Quais são as críticas que se fazem a esse estudo? Ele é um estudo randomizado sem o poder de evidência, porque ele foi interrompido antes da hora, com menos da metade da randomização necessária. Então, você tem que extrapolar esses dados para a vida real, baseado numa opinião também. Então, o nível de evidência não chegava a ser um nível A de evidência, chegava a um nível B, e isso era o que se tinha. Já o outro estudo, que é o estudo de Estocolmo, que tinha a progesterona mais rígida, era acetato de medroxiprogesterona sempre, randomizou quase o mesmo número de pacientes, tá? O segmento foi mais ou menos semelhante, e diferente do estudo Habits, esse estudo praticamente mostrou que houve o mesmo número de eventos relacionados ao câncer de mama. Tá? Isso não foi significante. Ora, por que na mesma população, que era a população sueca, 2 estudos muito semelhantes, com a mesma casuística, tiveram resultados antagônicos?
Alguns falaram que era pela terapia hormonal, outros falaram que não. O mais provável é que tenha sido pelo acaso. Os dois estudos têm limitações muito grandes metodológicas para a gente poder concluir alguma coisa efetiva sobre o assunto. Aqui é o gráfico do estudo de Estocolmo. E a primeira resposta que foi, e isso foi o grande consenso, de preferência não devemos recomendar terapia hormonal para mulheres que tenham tido câncer de mama ou que tenham tido lesões precursoras ou sabidamente ou comprovadamente tenham alguma mutação genética de risco para câncer de mama. Mas também não é possível afirmar o risco efetivo da terapia hormonal. Quem disser que é 10%, 20% está dando um chute. Então a gente colocou no final o seguinte, que em situações extremas, mulheres com elevada sintomatologia que não tenham melhorado com nenhum sintomático não hormonal, podem sim fazer uso da terapia hormonal, mesmo após o câncer de mama, desde que estejam bem informadas dos possíveis riscos, que usem terapias com doses pequenas e por um período mais curto do que o habitual. Tá? Não é que nós fechamos a porta. Em relação à tibolona, tinha um estudo mais bem desenhado, que era o estudo Liberate, que randomizou mulheres para placebo versus tibolona, e esse estudo mostrou que após 4 anos você tinha uma diferença significante com mais eventos no grupo tibolona. Então, a gente recomendou que não se usasse tibolona. De preferência, se alguma paciente tiver sintomatologia e se enquadrar nessas situações, preferimos usar a terapia hormonal diretamente, estrógeno, e por um curto período, por vias de preferência não orais, apesar de não ter nenhuma evidência para isso. Os estrógenos de administração vaginal, os estrógenos conjugados, o estriol e o promestrieno, podem ser administrados? Se a gente está dando o estrógeno por via oral ou por via transdérmica, não tem lógica a gente proibir o estrógeno por via vaginal. Todos os estrógenos usados por via vaginal têm absorção sistêmica. O promestrieno, aparentemente, tem menor absorção sistêmica, mas tem muito poucos estudos sobre o assunto. Eu não faço terapia hormonal, eu sou mastologista, mas a opinião dos médicos de climatério que estavam lá era que o uso do promestrieno também não é tão eficiente. Então, já que poderia usar o estriol por um curto período por via vaginal, preferia-se fazer uso dessa medicação ao invés do promestrieno. Óbvio que a gente sempre prefere que no início se use aqueles géis ou polímeros de celulose, aplicadores vaginais que têm uma duração um pouco maior, que tem efeito, às vezes, que resolve o problema sem nenhum efeito colateral. Fitohormônios. Não existem estudos com nível de evidência relevante. A gente considerou que os fitohormônios não podem ser utilizados porque não existe nada que comprove a sua segurança. A opinião também dos especialistas em climatério, também não existe muita coisa que comprove a sua eficácia. Então, a preferência era por não usar fitohormônios, uma vez que a gente já tinha liberado o uso de terapia hormonal um pouco mais para trás. E para aquela paciente que não pode usar terapia hormonal ou que não deveria usar, quais são as alternativas que a gente tem não hormonais que podem ter algum benefício? Então, a gente sabe que basicamente, os dois principais sintomas das mulheres climatéricas que vão ter uma melhora com hormônio são as ondas de calor, os fogachos, e a secura vaginal. A secura vaginal, uso de medicações tópicas não hormonais e os fogachos. A gente sabe que a terapia hormonal tem uma melhora de 0 a 10, quase 8 ou 9, e o placebo em torno de 25 a 30%. E o que a gente tem no meio disso? A gente tem a desvenlafaxina, alguns estudos mostraram um benefício aí na ordem de 65%. A venlafaxina são todas medicações inibidores da recaptação de serotonina que aparentemente não influem com o metabolismo do tamoxifeno, que é uma medicação frequentemente usada por essas pacientes. A gente não é muito fã de introduzir paroxetina para mulheres que já fazem uso de tamoxifeno, mas se ela já faz uso da paroxetina há alguns anos, a gente também não tem substituído. Outras alternativas seria a gabapentina, bastante usada nos Estados Unidos, uma medicação anticonvulsivante que tem efeitos colaterais de tontura e fadiga. E a clonidina, uma medicação antihipertensiva que também aparenta ter um resultado um pouco melhor que o placebo, com alguns casos de efeitos colaterais, tais como sonolência, atordoamento e boca seca.
Simicifuga racemosa, pelos estudos, aparentemente o benefício era semelhante ao placebo, assim como a acupuntura. A resposta final, então, do estudo era: podemos usar hormônio? Sim, mas não devemos. Evitemos ao máximo, expliquemos todos os riscos para as pacientes. Partimos primeiro para uma medicação não hormonal, desvenlafaxina 100 mg dia, venlafaxina 150 mg dia, gabapentina 900 mg dia ou outro inibidor de recaptação de serotonina. Em pacientes com uso de tamoxifeno, a paroxetina não é recomendada pela possível interferência no metabolismo do tamoxifeno. A clonidina tem efeitos colaterais de difícil controle, a gente prefere não utilizá-lo, salvo em situações excepcionais. E as medidas comportamentais, como exercício físico e dieta, parecem ser bastante promissoras, mas ainda não tem um nível de evidência suficiente para que a gente possa recomendá-la para esse fim. Óbvio que a gente recomenda para todos os outros fins que melhoram a qualidade de vida. E em situações que nada disso melhora, eu tenho uma paciente no meu consultório que já teve câncer de mama, receptor hormonal positivo ou não, e tem uma sintomatologia bastante exagerada de climatério, a gente conversa com a paciente, em alguns casos, junto com o ginecologista, a gente tem feito uso de terapia hormonal com uma dose mínima por um curto período e até agora a literatura não nos mostrou nada que contraindique absolutamente isso. Obrigado, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada, doutor.